queridos professores. Hoje iremos estudar sobre a lição 7 dos pré-adolescentes, que tem um tema muito importante, tá certo? Olha só, é uma interrogação. Quem é o pastor? Então, a gente vai citar para as nossas crianças a importância desse homem de Deus, chamado por Deus, para exercer esse grande ministério de pastorear, de cuidar, de apacentar suas ovelhas. E logo no início tem como referência Atos 20 e 28, que eu achei bem interessante e vou ler aqui para vocês. Atos 20 e 28, que diz: cuidado, pois, de vós mesmos, tenham cuidado, pois, de vós mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu supervisores para alimentardes a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Olha só, essa é a missão de quem? Do pastor, que veio para cuidar, para apacentar a igreja do Senhor. Então nós iremos falar isso para os nossos pré-adolescentes, eles que estão naquela fase de curiosidade, muitas vezes ainda permanecem questionando, mas por quê? Porque está na igreja, porque a gente precisa estar sempre servindo a Deus. Qual é a função do pastor? Então, olha só, o pastor precisa deixar isso muito claro também em sua missão. E principalmente quando a gente pensa que na igreja, pensando nos pré-adolescentes, aquela fase que precisa de muito amor, muito carinho, de ser realmente apacentados. Muitas vezes quando o pai e a mãe, muitas vezes fala, orienta e eles muitas vezes não querem ouvir. Mas quando o pastor chega até eles para ter aquele diálogo, aquela conversa, isso é muito importante. Então, quem é o pastor? E a gente conhece muito bem o Salmo 23, não é? Que diz que o Senhor é o meu pastor e nada nos faltará. O Senhor também, ele é o nosso pastor, o pastor dos pastores. Ele nada nos faltará. E ele deixa o pastor como esse representante, aqui na terra para nos dar essa orientação. Na lição dos pré-adolescentes, a gente tem o espaço pedagógico, que eu acredito que você já deve ter dado uma lida em sua lição, que diz assim: querido professor, na lição de hoje estudaremos sobre o ministério pastoral e suas funções. Jesus é conhecido no Evangelho de João como o pastor que dá a vida pelas ovelhas. A gente conhece essa referência em João 10:11, Então, através do seu exemplo, podemos aprender como lidar com as pessoas. Imagine, Isso é muito forte. A forma como ele transformou seus discípulos em apóstolos do Evangelho é maravilhosa. Há muitos princípios de liderança que podem ser extraídos do ministério de Jesus. Aproveite para mostrar também que a Bíblia se refere a Jesus como um sumo pastor, a quem todos os demais pastores terão de prestar contas. Então, olha só, nesta lição, seus alunos aprenderão quais são essas tarefas do pastor na igreja local nos dias atuais, desde o cuidado com o rebanho até as responsabilidades administrativas. Ensine que os pastores devem ser exemplo de caráter, integridade, fidelidade à família e ao rebanho de Deus. E se de repente a gente cita isso na sala e houver algum questionamento do nosso aluno, a gente precisa deixar claro para ele que a gente precisa permanecer firme, fazendo tudo conforme nos ensina a palavra de Deus. Não temos que questionar, porque quem cuida do pastor é Cristo. Jesus quem vai dando direcionamento, mesmo muitas vezes
quando a gente não compreende, mas a gente precisa ajudar os nossos pastores em oração. Não podemos tocar no pastor, e a gente tem exemplos bíblicos disso, não é? De Saul e Davi. Então, todos esses ensinamentos a gente precisa se apropriar para transmitir para os nossos pré-adolescentes. Além disso, o pastor também deve manter o cuidado com a sua própria vida, conforme nos diz 1 Timóteo 6,16. Então, durante a lição, precisamos incentivar também os nossos alunos a orarem pelos pastores e líderes da igreja, tá certo? Então, qual o objetivo da aula essa lição 7? É destacar de que forma o pastor deve cuidar da igreja, mostrar que o pastor é um administrador da casa de Deus e enfatizar a necessidade de orarmos e respeitarmos também, né, os pastores. E precisamos também honrar os nossos pastores, certo? Então, os saberes escolares. Ao final da aula, seus alunos deverão saber que Jesus se referiu a si mesmo como pastor e os pastores devem imitá-los. Os pastores são ministros responsáveis pelo cuidado do rebanho e pelo ensino da sua doutrina. O pastor precisa nos doutrinar enquanto igreja do Senhor. Precisamos valorizar nossos pastores, pois eles são servos dotados de uma capacidade bíblica. O pastor é o anjo da igreja de Cristo. O ministério pastoral exige vocação espiritual e capacidade para administrar a casa de Deus. A escolha do pastor para o ministério é um ato exclusivamente divino, ou seja, exclusivamente escolhido e selecionado por Deus, certo? Que materiais nós iremos ou poderemos utilizar nessa lição? Objetos de vários tamanhos e formas, uma caixa para armazenar esses objetos, tá certo? E aí nós vamos também trabalhar conhecendo mais de Deus, que Deus ele é o nosso pastor por excelência, tá certo? E aí uma autoridade administrativa, isso aí é que o pastor representa, não é? Para nós enquanto servos de Deus, certo? Então, queridos professores, é basicamente esses os pontos que traz a nossa lição de hoje. Então, espero que você se aproprie dessa aula, faça a dinâmica que é proposta na lição, vai ser muito importante no início de sua aula. Não esqueça de orar ao chegar em sua sala de aula. Peça a Deus o direcionamento, não é? Para tratar com os alunos, para explicar para eles o cuidado, a responsabilidade e o zelo, não é? Que o pastor precisa ter pelas suas ovelhas. E o Senhor com certeza irá te dar um direcionamento e tudo sairá bem. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.